eruditos dos nossos sábios sobre grandeza. Grandeza aqui no sentido de honra, talvez poder, mais do que tudo, posição de grandeza. Alguém que ascende a uma posição na sociedade, que lhe concede ou poder, influência, ascendência sobre outros. Isso é visto como grandeza nas palavras dos nossos sábios. Então, dentro desse contexto, encontramos algumas passagens no Talmud, começando pela Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 15, onde os sábios nos dizem: Revez zanav la'arayot ve'al tehi rosh la'shualim. Prefira ser a cauda entre os leões mais do que cabeça entre as raposas. Como nos dizendo, se você tem a opção de ser o último entre os primeiros, prefira isso mais do que ser o primeiro entre os últimos. Em outras palavras, você pode imaginar que é mais honorável, é mais respeitoso, um cargo de grandeza, posição, mas nas palavras deles aqui, encabeçar, né, ser cabeça entre as raposas. Mas eles dizem, não, é maior, expressa mais grandeza você ser, mesmo que você seja apenas a cauda, o rabo, a parte final do corpo dos leões, isso é considerado maior, é mais grandeza do que ser cabeça das raposas. E falando sobre grandeza, o Talmud nos traz, no Tratado Gitin 59a, Torah ugdulá bemakom echad. Na realidade, nem sempre era comum, não só que não era comum, pode-se dizer que era raro, se não até extremamente raro, uma mesma pessoa conseguir ambas as coisas, Torá e grandeza. Às vezes a grandeza estava associada com riqueza, com influência, com poder. Torá, estudo da Torá, conhecimento da Torá é uma área distinta. Poder, influência, isso pode estar ligado com política, politicagem, jogos de poder, influência, etc. É difícil uma pessoa estar conciliando duas coisas tão diferentes na vida. Por isso eram raras as pessoas. Uma dessas pessoas, se fala que foi Rabi Yehuda Nassi, o compilador da Mishnah, que viveu 2000 anos atrás, que era uma pessoa extremamente rica, influente e também era um dos grandes eruditos da Torá, se não um dos maiores na sua geração. Mas, de certa forma, é um pouco raro, por isso os nossos sábios destacavam aquelas pessoas que conseguiam ter ambas as mesas, por assim chamar. A mesa da Torá, ser grandes em Torá e ser grandes também no mundo material, na sociedade. Interessante que no Tratado Eruvin 3b, dizem os nossos sábios, algo interessante para aqueles que têm ambições ou aqueles que perseguem a grandeza, o poder, a riqueza. Amechazer al-Gdulá, aquele que busca, que corre atrás da grandeza, Gdulá borachat mimeno, a grandeza foge dele. Tanto ele corre atrás da grandeza que a grandeza se esquiva e foge dele. V'chol boreach min hagdulá, que por outro lado, aquela pessoa que é humilde e modesta não está procurando se destacar e se expor à grandeza, Gdulá mechazer et acharav, a grandeza corre atrás dele. A grandeza o persegue, busca. Aquele que persegue a grandeza ou as honrarias, grandeza e honrarias, fogem dele. Aquele que foge da grandeza e honrarias, a grandeza vai ao seu encontro e até o persegue. Interessante uma definição que temos no Talmud Yerushalmi, Tratado Hagigah, capítulo 1, Alahá 8, Adam Gadol, certa vez se referiram a um grande sábio nosso, dizendo que ele de fato é grande, é uma pessoa grandiosa.
Perguntaram o Magdulaton no que consiste a sua grandeza. Como sabemos que ele é grande? Qual é a sua grandeza? She'eino bosh lomar lo shamati. Que ele não tinha vergonha e constrangimento de dizer, eu não sei. Ou isso eu não escutei dos meus mestres, isso eu não ouvi dos meus professores, então eu não sei. O Talmud Yerushalmi diz que isso é uma expressão de grandeza. Isso é um sinal de que essa pessoa tem grandeza interior. Por outro lado, nós falamos de perseguir a grandeza, etc. Vamos saber que o Talmud Yerushalmi, em Brachot, capítulo 1, Alahá 6, nos diz Agdulá mekatzeret yamim. A grandeza encurta os dias de vida da pessoa. Entre todos os filhos de Jacó, não teve outro que chegou a uma posição tão elevada como Yosef. José, que se tornou vice-rei do Egito, pessoa forte, o homem forte do poder, mas ele acabou falecendo antes de todos os irmãos dele. E daqui, de outros lugares, os nossos sábios dizem que a grandeza encurta a vida da pessoa, um preço a pagar. Por isso também, na Ética dos Pais, capítulo 6, Mishnah 5, dizem os nossos sábios, Al tevakesh gdolá le'atzmecha. Não solicite, não busque grandeza para si mesmo. Se a grandeza te perseguir vier até você, como dos céus indicando que você tem que ocupar determinado cargo, que você tem que estar naquela posição, não é? Você não foi procurar isso, mas isso veio até você, é outra coisa. Mas você mesmo não corra atrás de grandeza, de cargo, de posições, de kavod, de honrarias. Não procure, não busque isso para si mesmo. Por outro lado, quando uma pessoa já é nomeada a um cargo, quando uma pessoa chega a uma grandeza de posição, afirmam sábios em Sanhedrin 14a, Ein adam ole ligdulá, ela em ken mochalim lo al kol avonotav. Uma pessoa só ascende, só sobe na sociedade para um cargo alto, que envolve grandeza, somente quando lhe foram perdoados os seus pecados. Quando uma pessoa, se ele não procurou, não buscou, e chegou a essa posição, lhe trouxeram a essa condição, isso é um sinal que os seus pecados foram perdoados. Ele só ascende a essa posição de grandeza quando, de fato, seus pecados foram eliminados.